Agora vamos falar um pouquinho em relação à dependência para a mobilidade, ou seja, a diminuição de movimentação, de locomoção do paciente. Esses pacientes com restrição de mobilidade, eles experimentam uma situação que antes não haviam passado ainda, ou seja, uma forte tensão emocional relacionada à falta de locomoção, de movimentação, e geralmente afetam, as suas relações sociais. A essa incapacidade funcional, ela é maior ou menor a depender da avaliação que este paciente tenha de si próprio e da maneira como ele encara a realidade física, a essa nova situação física. Este fato leva-nos a refletir uma coisa, ou seja, essa visão do cuidado prestado ao paciente com dependência para a mobilidade, que não deve seguir um protocolo. É claro que a instituição existem protocolos a serem seguidos, mas na avaliação da dependência, da mobilidade deste paciente, a avaliação deve ser individualizada. Ou seja, para que a prestação de cuidados seja adequada àquele paciente. Os cuidados serão diferenciados de um paciente para o outro. Então, o movimento é uma das necessidades mais importantes da vida dos indivíduos, das pessoas, tanto no âmbito psicobiológico, psicossocial e psicoespiritual. O movimento é tão importante em nossas vidas que a perda permanente ou temporária da capacidade de movimentação ou locomoção, independente se seja do corpo todo ou então alguma parte do corpo, é uma das maiores tragédias que podem atingir a vida de uma pessoa. Ou seja, nós não nascemos para nos adaptar a estas situações. A gente tem que aprender a se adaptar, ou seja, se recuperar de acordo com as necessidades. A mobilidade serve por muitos propósitos, ou seja, fazer uma expressão de uma emoção com um gesto não verbal, a autodefesa, satisfação das necessidades básicas, realização de atividades de vida diárias, aquelas mais simples, além das atividades de lazer. Por estar em contato direto com o paciente, a equipe de enfermagem vai precisar se atentar para as consequências que a diminuição da mobilidade ou então da imobilidade provoca ao organismo deste paciente, para que possa agir então preventivamente, evitando desequilíbrios futuros mais sérios para a saúde deste paciente. Uma das síndromes mais prevalentes encontradas por especialistas em reabilitação, ela é resultante do repouso prolongado no leito. No entanto, esse repouso no leito é uma condição necessária, ou seja, uma ação terapêutica que é utilizada de forma adequada para favorecer a sua recuperação e a sua reabilitação num processo patológico em que ele encontra-se. Então, assim, a mobilidade física ela é definida pelo Nanda como um estado em que o indivíduo tem uma limitação no movimento físico, independente e voluntário do corpo ou de uma ou mais extremidades. Essa é a definição dita pelo Nanda, ok? Então é importante que nós também saibamos quais são as alterações sistêmicas provocadas pela essa imobilidade ou pelo um repouso prolongado no leito. Então, é importante para que a gente tenha um cuidado mais adequado ao paciente quando a gente sabe dessas informações, para que a gente evite com que aconteça, ok? Então, algumas alterações metabólicas, com a diminuição de reabsorção de cálcio, alterações do metabolismo endócrino e o gastrointestinal, ou seja, então a imobilidade, ela traz alterações, para todo o nosso organismo, para todo o corpo, ok? Alterações respiratórias, como a atelectasia, ou seja, é um colapso completo ou parcial de um pulmão, ou então um lóbulo desse pulmão, tá? Ou então uma pneumonia hipostática, que surge em doentes que permanecem durante muito tempo deitados, daí surge essa pneumonia, ou por êxtase. Alterações cardiovasculares, como hipotensão ortostática, ou seja, por ficar muito tempo deitado, ocorre a hipotensão, sobrecarga cardíaca, formação de trombos, ok? Ou seja, a circulação ela não está adequada pelo paciente ficar deitado durante muito tempo, então a gente tem que fazer com que esse sangue, esse fluxo sanguíneo circule corretamente. Alterações musculares e esqueléticas, que inclui o comprometimento permanente da mobilidade, resultando então em perda de resistência, força da massa muscular, com atrofias, osteoporose, contratura articular, queda plantar.
alterações na eliminação urinária, êxtase urinária com risco de infecção e formação de cálculos renais, alterações tegumentárias, ou seja, da pele, né, pelo efeito direto da pressão sobre a pele, acompanhado das alterações metabólicas que predispõem então à formação de úlceras por pressão ou lesões por pressão. Ou seja, uma coisa leva a outra. Tá? Então, se ocorre uma alteração no nosso organismo, vão ocorrer outras alterações. Então, a gente devemos estar atento. A equipe de enfermagem deve estar atento a essas alterações. Ou seja, devemos trabalhar com a prevenção dessas alterações, para que o paciente ele encontre no ambiente hospitalar se recuperando. Ele está ali para se recuperar de uma patologia, de uma doença ou de algum agravo à saúde, ou seja, ele não está ali para adquirir novas alterações, novas doenças e novos agravos. Então a gente tem que estar atento a este cuidado para que a recuperação do paciente seja o mais rápido possível, da melhor maneira possível e mais adequada possível, ok? Então, se formos observar em relação ao paciente e a imobilidade dele prolongada, essa falta de locomoção, né, de imobilidade, ela provoca efeitos diversos às funções fisiológicas do corpo. E esses efeitos eles podem ser mais graves que a própria enfermidade com que levou aquele paciente a se internar. Então, desta forma, aquelas ações de cuidado preventivo, ela deve incluir uma avaliação individual das condições do paciente, em que ele encontra-se, da patologia que determinou a diminuição da mobilidade, o que está relacionado a essa imobilidade, a fim de se planejar, então, a participação do paciente juntamente com a família nesse processo de reabilitação, neste processo preventivo de complicações, numa tentativa de dar, então, orientações e favorecer a essa independência para o seu próprio cuidado assim que se possível. Tá? Então é importante a gente estar orientando ao paciente e aos familiares quais são os cuidados, ou seja, qual é a prevenção, né, das complicações que podem vir a acontecer. Então é importante sempre nós estarmos orientando, ou seja, promovendo a educação em saúde, trabalhando com a prevenção, né, de outros agravos. Então isso é muito importante estarmos trabalhando com o paciente, com o familiar. Então, quais seriam as intervenções preventivas para uma melhor recuperação deste paciente? Identificar os fatores causais e que contribuem para a diminuição da mobilidade do paciente, para promover então um funcionamento respiratório melhor através da variação da posição da cama, auxiliar o posicionamento no leito, ou seja, em relação à mudança de decúbito, virando o paciente a depender da sua situação. É claro que alguns pacientes têm suas limitações, devemos então respeitá-las, encorajar a respiração profunda e os exercícios controlados de tosse para manter aquele funcionamento respiratório ideal, auscultar o campo pulmonar sempre, ou seja, continuadamente, para observar se não encontra-se ali alterações pulmonares respiratórias, se não está dando início a uma pneumonia ou algum outro fator. Encorajar pequenas refeições para evitar distensão abdominal, ou seja, então a alimentação ela deve ser fracionada, ok? Então a gente vai, em relação à alimentação e à dieta oferecida a esse paciente, devemos observar se ele consegue se alimentar adequadamente, se ele consegue comer pouco ou se ele come um pouco mais, oferecer um pouco mais. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração. Evitar úlceras por pressão ou lesão por pressão através do reposicionamento, né? Aliviando ali então a pressão em áreas de proeminências ósseas, como áreas mais vulneráveis do nosso corpo. Mudança de posição a cada 2 horas ou conforme prescrito, né? De acordo com a necessidade do paciente. Utilizar recursos auxiliares, né, para apoiar determinadas partes do corpo, como travesseiros, almofadas d'água e outros para facilitar no reposicionamento deste paciente, reduzindo então a força deslizante, manter sempre os lençóis esticados, limpos, secos, para assim prevenir essas úlceras por pressão.
promover a circulação ideal quando estiver sentado, ou seja, colocar o paciente sentado no leito ou então numa cadeira de rodas, inspecionar áreas de risco, né? Massagear levemente as áreas vulneráveis para que ocorra ali a circulação sanguínea favorável. Ou seja, observar sempre aquelas áreas onde encontram-se mais avermelhadas, né, a cada troca de posição. E nessas áreas mais avermelhadas, o ideal é fazer uma massagem de conforto, né, transmitindo assim ao paciente uma sensação de conforto e para que aquele fluxo sanguíneo ele tenha uma melhor circulação. Continuando, né, com as intervenções preventivas, nós também devemos promover, né, ações que melhorem o fluxo sanguíneo, como já foi falado anteriormente. Então, podemos também elevar as extremidades, né, os membros inferiores, evitando deixar os membros pendentes e reduzindo assim, né, ou removendo a pressão venosa externa que encontra-se ali no local. Manter a mobilidade dos membros e prevenir contraturas, né, ao posicionar o paciente em alinhamento, mantendo-se então os joelhos e cotovelos em leve flexão, prevenir a êxtase urinária e formação de cálculos renais pelo aumento, né, se possível, da ingesta diária de líquidos, né, para 2.000 ml ou 2 litros de líquidos, e evitando alimentos ricos em cálcio e oxalato. Tá? Reduzir a monotonia de imobilidade, variando a rotina diária deste paciente dentro das possibilidades, facilitando a visitação, né, favorecendo a participação dos familiares nesses cuidados diários, respeitando e considerando as suas decisões pessoais. Então é importante sim estarmos fazendo, né, promovendo intervenções preventivas para que não ocorra o agravo da situação deste paciente e sim a melhora, ou seja, a recuperação desse paciente. Esta é a nossa intenção, a recuperação do paciente, mas sempre levando em consideração o que o paciente pensa, o que ele acha, sempre levando em consideração os conceitos, né, do paciente e dos familiares. É importante sim a gente fazer essa comunicação entre familiar e os cuidados diários, porque posteriormente esse paciente ele receberá alta e ele deverá continuar com esses cuidados no ambiente domiciliar. Então é importante que os familiares aprendam juntamente com a equipe quais são os cuidados para que ele possa fazer futuramente, prestar esses cuidados ao familiar que neste momento encontra-se internado. Além dos cuidados físicos destinados aos pacientes com dependência para a mobilidade, eles precisam de atenção e compreensão, devendo ser cuidados como um ser que interage e participa das decisões. Então é importante sim levar em consideração o que o paciente pensa, sente e o que ele decide. É claro que em determinadas situações, às vezes não será possível realizar o que o paciente quer, porque dependendo da patologia ou da doença que ele encontra-se, né, da situação em que ele encontra-se, determinadas ações ou cuidados são inviáveis, mas cabe a nós orientarmos e explicarmos isso ao paciente, o porquê de não por que não daquela ação ou daquele cuidado? Devemos fazer com que ele entenda da necessidade dos cuidados e da importância deles, e fazer com que ele aceite de uma maneira positiva todos esses cuidados, ou seja, a mudança para ele tem que ser a mais agradável possível. Então aqui eu trago para vocês algumas imagens relacionadas, né, ao cuidado da equipe de enfermagem, aos cuidados prestados, né, aos pacientes que necessitam, né, de um olhar mais humano, né, em relação à sua locomoção, à sua movimentação, à sua troca de decúbito, né? Ou seja, cabe nós orientarmos em relação a isso. Caso o paciente ele consiga fazer uma atividade sozinho, nós devemos orientar como deve ser feita essa atividade. Caso o paciente ele encontre-se em dependência total destes cuidados, cabe então a nós realizarmos os cuidados, mas sempre explicando o que iremos fazer para que o paciente ele não se sinta, né, com medo do que será feito ou com receio do que será feito. Então devemos sempre explicar os procedimentos, quais são os cuidados prestados antes de serem realizados. Ok, meus amores?
Agora vamos falar um pouquinho em relação à dependência para a higiene pessoal. A higiene do indivíduo ela varia muito de acordo com a sua cultura, sua idade, seu clima de religião. Então, a equipe de enfermagem na prestação desses cuidados a pacientes hospitalizados necessitam conhecer quais são os hábitos desses indivíduos, a fim de que possa satisfazer adequadamente esta necessidade. Então, a equipe ela deve utilizar neste momento para realizar um exame físico. Então, durante a higiene pessoal, a equipe de enfermagem vai fazer uma avaliação, né, do paciente como um todo. Então, vai realizar através do exame físico essa avaliação e fazer orientações sobre os bons hábitos de higiene, avaliando então, estimulando a sua participação neste momento e estabelecendo então aquele relacionamento de confiança e troca de cuidados. A equipe, enquanto administra os cuidados de higiene, ela deve colocar também em prática os seus conhecimentos, tanto de anatomia, fisiologia da pele, para fazer então um reconhecimento de anormalidades, na realização dos cuidados apropriados que evitem lesões de tecidos sensíveis. Além desses conhecimentos, a enfermagem também deve aplicar seus conhecimentos fisiopatológicos, ou seja, para realizar um cuidado mais preventivo nos pacientes portadores de doenças crônicas. Deste modo, todos aqueles cuidados de higiene são práticas, né, fornecidas pela equipe de enfermagem que vai favorecer então a limpeza pessoal do indivíduo. Podemos então realizar através do banho, da limpeza da cavidade oral, nasal, auricular, unhas das mãos e pés, lavagem dos cabelos, do couro cabeludo e até mesmo o ato de pentear-se. Neste momento da nossa aula, da nossa disciplina, nós iremos elucidar melhor a importância do banho. Tá? Nós já vimos no conteúdo e na disciplina anterior em relação, teve até a apresentação nossa do seminário em relação ao banho no leito, tá? Em relação aos cuidados com o couro cabeludo, a cavidade oral, que foi citada durante a apresentação. Então, aqui para vocês eu trago então uma abordagem maior em relação ao banho e ao banho no leito. Ok, queridos? Então, dando continuidade, o banho. O banho é uma prática de higiene, né, fornecida, onde são utilizadas água e sabão, né, para remover o suor, a oleosidade, a poeira e os micro-organismos presentes no nosso tecido cutâneo, né, na nossa pele. Embora a limpeza do corpo ela seja o principal objetivo do banho, há vários outros benefícios, né, neste momento. Dentre eles são a eliminação de odores desagradáveis, redução do potencial de infecção, estimulação da circulação do nosso organismo, sensação refrescante e relaxante e melhora da autoimagem do paciente. Em um paciente hospitalizado com dependência de cuidados de higiene, o banho normalmente ele é realizado com a ajuda total ou parcial da enfermagem. Também, durante o banho, podemos solicitar o auxílio, a ajuda dos familiares, para que eles já possam ir aprendendo, se acostumando com a situação. Caso o paciente necessite destes cuidados após alta, eles que irão fornecer estes cuidados. Então, o banho ele pode ser com ajuda parcial ou total. O banho com ajuda parcial, a enfermagem ela vai orientar, apoiar e supervisionar este cuidado, que é realizado com e pelo paciente. Quando este possui restrições para mover-se ou locomover-se, este cuidado ele é assumido pelo profissional de enfermagem, ou seja, o banho ele é realizado totalmente pelo profissional de enfermagem. O banho no leito é considerado uma necessidade básica do paciente acamado que não consegue realizar ou banhar-se sozinho, principalmente naqueles que estão em prescrição de repouso absoluto ou estão sem capacidade para locomover-se. Este cuidado de higiene ele pode ser entendido não somente como uma atividade de higiene corporal, mas também como uma ação terapêutica. A enfermagem, ao fazer e intervir num paciente hospitalizado com dependências, né, parciais ou totais, durante o procedimento de banho no leito, muitas vezes restringe sua liberdade e obedece às normas e rotinas da instituição, manipulando seu corpo, então sem atentar para aquela simbologia que este corpo representa para o paciente.
Então é importante a equipe de enfermagem, quando for realizar o banho no leito, respeitar, né, o espaço, a individualidade, a intimidade deste paciente. Então é importante sim obedecer às normas e rotinas estabelecidas pela instituição, né, como que deve ser a técnica realizada para o banho no leito, né, mas respeitando o que o paciente pensa em relação à situação, né? Porque já deve ser muito constrangedor de o paciente estar ali, né, desnudo, para receber o banho no leito. E a gente, quando o profissional de enfermagem não tem nem um pouco de cuidado, de atenção, né, esse senso de cuidado, se torna aquela situação mais constrangedora ainda. A situação ela já é constrangedora, né? Mas a gente consegue, com falta de cuidado, fazer com que a situação se transforme em um monstro ainda mais constrangedora para o paciente. Então, para que durante o banho o profissional de enfermagem trabalhe mais com a parte humanizada da assistência, ao tocar o corpo do paciente, é necessário, né, que através de ações simples, como perguntar a preferência para o horário do banho, a temperatura da água para o banho, como que ele prefere, né? Então, se torna um cuidado, né? Ou seja, estamos dando ali ao paciente um acolhimento, um cuidado mais humanizado. Tomar cuidados para preservar sua intimidade, como eu já falei anteriormente, sensibilizar-se de que essa técnica pode deixar o paciente constrangido, informar sobre os passos do procedimento, isso é muito importante, né? Orientar o paciente conforme você for realizando o banho no leito, quais são as partes do corpo que serão tocadas, né? Qual o tipo de material que será utilizado, né? Então, todas essas atitudes podem ajudar e colabora, né, com que eles se sintam menos deprimidos, constrangidos durante a realização do banho no leito. É de grande e valiosa importância que a equipe de enfermagem ela demonstre interesse e habilidade ao realizar o banho no leito, para que o paciente acamado ele sinta-se valorizado e cooperativo, auxiliando e, acima de tudo, buscando conforto e satisfação pelo ato realizado. Então, é importante sim que a equipe de enfermagem mostre para o paciente, para os familiares que talvez estejam próximos, que ele sabe o que está fazendo. Assim, o paciente ele vai se sentir mais à vontade e vai ajudar, né? Ou seja, numa mudança de decúbito, né? Num posicionamento diferenciado para a realização do banho. Então, o paciente ele acaba ajudando o profissional na realização do banho, independente de ele estar impossibilitado de banhar-se sozinho, mas ali ele ainda consegue ajudar um pouco e ele se sente útil, né? Ou seja, ele ainda consegue realizar algo relacionado à higiene do corpo dele. Então é importante a gente tentar fazer com que ele ajude neste momento, para ele se sentir valorizado, ok? Então, o cuidado durante o procedimento da higiene corporal, né, a limpeza corporal, para cumprir a sua finalidade, necessita do compromisso, da responsabilidade e desenvolvimento do ser que cuida para com o ser cuidado. Então, numa perfeição interação, é uma harmonia, uma troca de cuidados, sempre respeitando as limitações e as peculiaridades de cada indivíduo, ou seja, respeitar a individualidade de cada um. Neste processo, faz-se necessário o envolvimento da família, no aprendizado do cuidado, através da orientação e participação visando a alta do ser cuidado. É o que eu já falei anteriormente e repito novamente esta frase, ok? O familiar ele deve estar envolvido para que ele aprenda como realizar este cuidado, para que posteriormente a alta do paciente, do seu familiar que encontra-se internado, ele possa prestar estes cuidados no ambiente domiciliar. Outra forma que nós temos de proporcionar um maior conforto ao paciente é através da massagem de conforto durante o banho no leito, ok? Então, isso vai favorecer a sua melhor recuperação. Então, essa massagem de conforto, ela envolve movimentos da pele com o objetivo de relaxar aquela musculatura que encontra-se tensa e melhora a circulação, ou seja, o fluxo sanguíneo.
obedecendo assim então o sentido do retorno venoso. Essa massagem ela deve ser feita para trazer conforto ao paciente, não prejuízo e não dores. Caso a gente não saiba realizar a massagem de conforto, não tem uma técnica assim fundamentada, o importante é não realizar, ok? Mas não é algo difícil, basta seguirmos, né, o sentido do retorno venoso, fazer movimentos na pele mais brandos possíveis, ou seja, delicados, não ser uma movimentação forte, brusca. A pele do paciente encontra-se fragilizada, então é importante que a gente faça essa massagem e traga o conforto adequado a este paciente. É um cuidado rotineiro realizado no banho no leito do paciente dependente. Para este cuidado, normalmente, a equipe de enfermagem ela utiliza óleo de girassol, de amêndoas ou até algum hidratante que é fornecido por um familiar que esteja ali presente, né, que prefere que o paciente utilize determinado hidratante que ele já está acostumado. A pele já está acostumada àquele produto, então também pode-se utilizar. Outro importante fator é a mudança de decúbito do paciente, ok? Para prevenir vários agravos à saúde deste paciente, principalmente as lesões por pressão. Então, a mudança de decúbito, ele traz vários benefícios para o paciente acamado ou com dificuldades para movimentar-se ou locomover-se. E essas mudanças elas devem obedecer a uma frequência estipulada para favorecer a circulação adequada do fluxo sanguíneo, as trocas orgânicas e ainda prevenir complicações no organismo. A mudança de decúbito tem a finalidade, então, de prevenção, né, e evite o agravamento de úlceras por pressão. Ela é realizada de uma forma preventiva no momento do banho, mas também pode ser realizada de 2 em 2 horas, então meio que contradiz a este princípio. Então, dependendo da necessidade do paciente, né, que já possui uma lesão cutânea, né, em alguma proeminência óssea, algum local do organismo, do corpo, ele é mudado de posição corporal com mais frequência. Então, ou seja, durante o banho no leito, esse posicionamento do corpo do paciente deve ser realizado. Deve-se então realizar a mudança de decúbito na hora do banho no leito. Caso ele já apresente feridas e lesões pelo corpo devido à imobilidade, né, de não poder se locomover, né, então ocorre aquela pressão, né, das proeminências ósseas, onde originam-se então as lesões. Então, pacientes que já apresentam lesões cutâneas, já apresentam úlceras por pressão, deve-se fazer essa troca, essa mudança de decúbito em menor tempo, ou seja, com mais frequência, geralmente é de 2 em 2 horas, ok? Então, tem um reloginho que a gente pode seguir em relação à mudança de decúbito, né? Geralmente, né, a gente, por exemplo, se a gente coloca o paciente em decúbito lateral direito, passa-se 2 horas, a gente coloca-se em decúbito ventral. Passam-se novamente 2 horas, a gente muda para o decúbito lateral esquerdo, que anteriormente estava no direito. Passam-se mais 2 horas, a gente coloca-se em decúbito lateral direito novamente, e assim sucessivamente, ok? Sempre fazendo essa mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Também, como já foi dito anteriormente, utilizando-se também fazendo usos de dispositivos acessórios como travesseiros, coxins, casca de ovo, para melhor adequar os membros, né, deste paciente que encontra-se acamado. Então, é importante sim a gente promover o conforto e que essa mudança de decúbito traga conforto ao paciente, ok? Não pode trazer dor. Então, devemos estar perguntando ao paciente se ele encontra-se, após a mudança de decúbito, perguntar se ele encontra-se bem, não está com dor, está confortável dentro, né, do possível. Então, é importante sim realizarmos o banho no leito, a massagem de conforto e a mudança de decúbito neste momento de higiene, né, do paciente. Então, nessa disciplina, nós terminamos por aqui este conteúdo, tá bom, meus amores? Então, eu quis trazer para vocês um pouquinho em relação, né, aos cuidados que devemos prestar aos pacientes que encontram-se internados e dependentes desses cuidados, ok? E apontar para vocês, né, claro que tem outros cuidados mais importantes,
também importantes, não tanto quanto eles, todos são importantes, mas em relação à alimentação, mobilidade e higiene pessoal do paciente, é importante a gente sempre estar batendo nesta tecla, porque é importante para promover um maior conforto a este paciente. E cabe a nós fazermos isso juntamente com o paciente e familiares. Agora eu vou deixar um pensamento para vocês ao final e gostaria de que vocês refletissem, ok, meus queridos? Apesar dos cuidados rotineiros para a higiene corporal, a alimentação e mobilidade serem essenciais para a manutenção da vida, eles continuam sendo considerados de menor valor pela equipe de enfermagem, na grande maioria das vezes. Os acompanhantes dos pacientes dependentes para essas necessidades estão sendo utilizados como mão de obra gratuita e responsabilizados por uma atribuição que não é sua, com a justificativa de estarem sendo preparados para a alta hospitalar. Entretanto, não observamos em nenhum momento a elaboração de um plano de alta efetivo, e o aprendizado desses acompanhantes é feito através da observação diária na realização desses cuidados, sem nenhuma explicação adequada. Então, amores, em relação a este parágrafo, a este pensamento, nos remete a que o acompanhante, os familiares que encontram-se ali juntamente com os pacientes que estão internados, hospitalizados, eles estão ali sim para ajudar, mas eles não fazem parte da equipe. Infelizmente, hoje em dia a gente vê muito situações que cabem a este pensamento que eu passei para vocês. Muitas vezes, pela sobrecarga de trabalho, né, os profissionais de enfermagem acabam deixando de fazer o que é trabalho deles e passando, né, este papel da enfermagem para o acompanhante que encontra-se ali. Então, ou seja, o profissional de enfermagem ele deixa de realizar suas atividades, né, nomeando os familiares responsáveis por isso. Isto não deve se acontecer, ok? Porque assim, os familiares estão ali realmente, eles estão aprendendo junto conosco, por isso que eu falo em relação à orientação. Devemos sim orientar aos familiares e fazer com que eles compartilhem o cuidado com o paciente. Mas não podemos de maneira alguma, de jeito nenhum, passar a nossa responsabilidade para essas pessoas. Elas também encontram-se ali fragilizadas porque eu tenho um ente querido internado. Às vezes numa condição mais simples, às vezes numa situação mais complexa. Então, é claro que o familiar ele não vai negar-se o cuidado. Se você pedir, né, ajuda para cuidar do paciente, do ente querido que está ali internado, ele vai ajudar. Ele vai se sentir bem em ajudar. Cabe a nós, profissionais de enfermagem, técnicos auxiliares de enfermagem, sabermos qual é o limite desta situação, qual é o limite da responsabilidade nossa com o paciente. Então, não podemos ficar delegando nossas funções aos familiares. É claro que se existir um plano efetivo de alta, como foi dito nesta mensagem, sim, daí é importante seguirmos. Mas não tem um plano efetivo de alta. Às vezes o paciente vai ficar internado durante um bom tempo ainda, um longo período. E não podemos usar essa situação ao nosso favor, ok? Quando realmente nós vemos que o paciente ele vai receber alta, ele se recuperou, né? Tá indo bem com a sua reabilitação, aí sim nós conseguimos fazer então a elaboração desse plano de alta, fazendo com que o familiar ele se envolva mais nos cuidados que serão sim prestados em ambiente domiciliar. Estes cuidados continuarão sendo ofertados no ambiente domiciliar e quem deverá praticar estes cuidados são os familiares. Aí sim podemos estar colocando esses familiares anteriormente à alta do paciente para prestar esses cuidados juntamente com nós, né, conosco, porque não podemos também deixar o familiar sozinho. Não adianta a gente ir lá dar um banho no leito no paciente e pedir para o familiar fazer, e nós não estarmos próximo para auxiliá-lo, para apoiá-lo, ok? Então é importante nós estarmos sim
promovendo este cuidado ao paciente e essa atenção aos familiares, mas em momentos oportunos. Não devemos usar ao nosso favor, ok? O que devemos ter em mente é o quê? É o bem-estar do paciente, e isso inclui também familiares. Então, não devemos fazer com que esses familiares eles sejam uma mão de obra para mim, gratuita, ok? Porque não é responsabilidade dele prestar esses cuidados no ambiente hospitalar. Dentro do ambiente hospitalar, ele vai auxiliar, mas quem vai prestar o cuidado é a equipe de enfermagem. Que isso fique bem claro para vocês e que quando vocês, quando estiverem trabalhando, né, e vocês observarem, se depararem com uma situação dessa, não façam igual, façam diferente. Não sejam igual a essas pessoas que se acomodaram, a esses profissionais acomodados com a situação. Para eles é cômodo, né? Tem alguém fazendo o serviço deles. Não sejam assim, sejam diferenciados. Vocês já são diferenciados, continuem desta forma. Ok, meus amores? Então, em relação a este conteúdo, finalizamos aqui. Ok? Caso tenha ficado alguma dúvida relacionada ao conteúdo abordado com vocês, vocês podem estar tirando essas dúvidas. Estaremos juntos em horário de aula, então, como vocês já sabem, estarei disponível para vocês sempre que surgirem dúvidas. E ao finalzinho aqui desta aula tem para vocês a referência bibliográfica, ou seja, de onde foi retirado todo este conteúdo.